Bom dia a todos. Eu cumprimento o vice-presidente de Comissão de Finanças, o vereador Diego. Cumprimento os demais vereadores presentes, o prefeito Agenor, vice-prefeito Beto, o secretário de Planejamento Pedro. Convido a fazerem parte aqui da composição das mesas, se assim tiverem vontade. Cumprimento também a secretária Nélida, tem mais o contador Ademir, tem mais algum... Também cumprimento especialmente o presidente da Câmara. Neste ato, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, declaro aberta a audiência pública que discutirá a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, LUA, que são leis de caráter orçamentário que definem o destino do dinheiro público. A LDO é uma lei de iniciativa do Poder Executivo que tem como objetivo estabelecer as metas e prioridades do governo para o ano seguinte, orientando a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LUA, que serve como um elo entre o Plano Plurianual, PPA. Estas leis são fundamentais para a gestão dos recursos públicos para um planejamento financeiro eficiente. Comunico que durante a apresentação será disponibilizado um espaço para debates e perguntas, devendo as perguntas serem referentes ao assunto da audiência. Nesse ato, passo os trabalhos para o secretário Pedro, que irá apresentar a audiência. Só peço um minutinho para a gente tentar corrigir aqui o cabo, que parece estar com interferência na apresentação, para a gente iniciar. Ok. Presidente Júnior, obrigado, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, cumprimento nosso vice-presidente da comissão, também vereador Max, todos os vereadores presentes que nos acompanham no plenário, prefeito Agenor, vice-prefeito Beto, presidente da Câmara, vereador Roberto, nossa secretária Nélida, secretária de Administração e Finanças, vereador Maicon, Giva, José e o nosso contador aqui, Ademir. Hoje, presidente, está um dia muito importante, mais uma vez, estivemos juntos aqui na apresentação da audiência do Plano Plurianual deste município, e hoje trazendo, então, algumas ponderações, algumas discussões a respeito da Lei de Diretrizes Orçamentárias e também da Lei Orçamentária Anual. Enfim, falando um pouquinho, de forma introdutória, como o senhor mesmo já destacou, o Plano Plurianual ele traz noções mais norteadoras a respeito do orçamento público, trazendo metas gerais, trazendo os interesses da administração pública de forma geral, e tanto é que possui um prazo de médio e longo prazo de execução, de aplicação, enquanto a LDO e a LUA são instrumentos mais práticos que já definem diretrizes, metas físicas e financeiras a serem apuradas aí ao longo de cada ano. Então, hoje a gente traz aqui, nessa manhã, a Lei Orçamentária Anual e a LDO, propostas que o Poder Executivo apresenta à comunidade para que a gente discuta referente ao exercício de 2026. Então, aqui só trazendo os instrumentos de planejamento, como eu já disse, o primeiro deles, quadrienal, que a gente já discutiu, já houve apreciação dessa casa, e agora a Lei de Diretrizes Orçamentárias, depois a LUA, que também passará por essa casa. Aqui trazendo mais uma vez, para a gente fazer uma contextualização a respeito da economia, a questão referente à inflação e crescimento, aqui, expectativa de mercado, segundo dados do Banco Central, eu vou deixar de comentar, porque a gente também já apresentou na última audiência pública. A respeito do Fundo de Participação dos Municípios também, a gente sabe que o Brasil ele passa por um momento de recessão econômica, de retração, com vários fatores externos envolvidos, a política externa diplomática do Brasil passa aí por cortados, por momentos complicados. Isso vem também influenciando a nível nacional, estadual e
principalmente nos pequenos municípios, né? Então a gente está tendo aí, nas comparações dos últimos decênios, segundo os boletins da Confederação Nacional dos Municípios, aí decréscimos, né, em relação ao ano de 2024, com uma expectativa não tão boa, tanto aqui referencia o nosso presidente Roberto, que acompanha bastante ali os trabalhos também da UVESC, da UVB, né, juntamente com a Confederação Nacional de Municípios, que estão trabalhando inclusive para aumentar o repasse do FPM, né, aí para os próximos exercícios, visando inclusive corrigir, né, esse decréscimo que acaba não dando conta, né? A economia ela cai, o repasse de FPM cai, e a gente sabe que os pequenos municípios, o vereador Júnior, acabam dependendo desses repasses constitucionais, né, para a manutenção das suas atividades e realização de investimentos, né? Aqui trazendo o cálculo de coeficiente do FPM, só para a gente ter uma ideia, né, a gente está enquadrado dentro da faixa número 1, ali até 10.188 habitantes, né? Enquanto o IBGE não nos ajudar, acho que a gente não vai chegar no 10, né, porque a gente até acha que estamos um pouquinho além do 7, né, vereador Marco, mas isso aí é uma discussão para a gente trabalhar aí no próximo censo, né? Mas hoje a gente está no primeiro coeficiente, e aqui até para ver a importância dessa questão numerológica, né, da população, é 0,6 para 0,2, né, a hora que a gente chegar em 10 mil, então isso representa no montante um valor agregado bem interessante, né? Aqui trazendo mais algumas informações ainda sobre FPM, as variações, né? Então aqui a gente pode ter uma noção bem grande do que eu vinha falando, né? De 2019 para 2025, claro, 2019 e 2020 a gente tem que ter sempre em mente que a gente estava em um momento de pandemia, né? Onde os repasses de recursos, inclusive, vinham a maior, e os gastos e custos, né, do poder público diminuíram, né, naquele período, possibilitando até mais investimentos. Hoje a gente tem uma inversão, né? A gente está com os custos a toda, né, transporte escolar, toda a máquina pública funcionando a todo vapor, mas por outro lado o FPM, aí, todos os recursos que caem no município baixaram muito, né, e vem um decréscimo aí exponencial. Então isso aí explica um pouco a dificuldade dos prefeitos e prefeitas, né, aí de Santa Catarina, enfim, de todo o Brasil, a respeito da gestão fiscal dos seus municípios, essa dificuldade, né, que traz a economia nesse momento. Aqui trazendo novamente a questão do valor adicionado, que a gente já comentou na outra audiência pública, né? Está aí o reflexo disso, né? Pós-pandemia, ali usando base 23 para base 24, a gente já vê decréscimo de valor adicionado, que aqui mostra, vereador Giva, não só a questão do poder público, mas também das empresas, né? A arrecadação das empresas caindo nesse sentido, tá complicado para as empresas, enfim, para o ramo privado também da mesma forma, isso acaba influenciando na arrecadação municipal também, né, por meio dos seus tributos. Quanto menos a gente produz, menos o município arrecada também, né. Então aqui trazendo a respeito do equilíbrio orçamentário também algumas noções. Vamos lá, a respeito então do total geral de receitas previstas para o exercício de 2026, né, aqui a gente traz alguns números, né, então por exemplo, como meta aí de receita orçamentária, né, para o exercício 2026, valor de R$ 70.851.090, né, e aí as demais receitas, né, transferências, enfim, discriminado de forma individual. Peço a licença para não fazer a leitura total, porque depois estará disponível também, né, em todos os meios oficiais para averiguação, né. E aqui fazendo destaque então para o FPM, ICMS e Fundeb, né, que são as maiores fontes de arrecadação do município e também vêm sendo as mais impactadas, né, por isso que a gente tem esse decréscimo na economia, na receita do município de Laurentino. Falando um pouquinho de ações e investimentos, então, aqui a gente dando início aos programas e ações, né, só para a gente ter uma noção. A Câmara de Vereadores, então, né, o programa de processo legislativo que a gente já tinha trazido no PPA, né, a gente traz os valores aqui, isso em todas as ações e programas, né, discriminado a aplicação, né, a meta financeira em valor e a aplicação, para que esse valor vai ser utilizado, né. Então, pessoal, encargos, outras despesas e investimentos, a gente traz em separado. Aqui cabe uma observação, presidente. Acredito que já seja da ciência de todos os vereadores, por que o valor de 1.900.000, né? A gente sabe que o Poder Legislativo, né, por meio da emenda modificativa número 9/2025, né, realizou uma alteração no orçamento, né, referente a esse programa do processo legislativo, né, no que concerne a Câmara de Vereadores, por meio da técnica de anulação orçamentária, anulação de despesas, perdão,
né, e que foi aprovado pela Câmara de Vereadores, né. Contudo, na data de ontem, né, o prefeito municipal realizou o veto, através do veto parcial 01/2025, a respeito especificamente dessa emenda modificativa por questões de constitucionalidade e contrariedade ao interesse público. Então, o presidente já está ciente, foi comunicado na data de ontem por meio de ofício, o veto já encontra-se na casa, né, para posterior aprovação. Então, portanto, a gente apresenta a LDO em conformidade com o projeto original, né, que foi o projeto 20/2025, porque atualmente, neste momento, na data de hoje, nesse sábado, o veto ele prevalece, o veto do prefeito, né? Então, até nova apreciação dos nobres vereadores. Só para até explicar porque é 1.900.000, tá? Pedro, secretário Pedro, obrigado pelo esclarecimento. Caso seja derrubado o veto, né? Como é que fica? É feita uma nova... Não há necessidade de fazer uma nova audiência ou é uma necessidade de fazer uma nova audiência? Como é que é o procedimento? Assim, presidente, como a gente está tratando nessa audiência a respeito dessas duas possibilidades, inclusive a gente vai constar em ata, né, a gente sabe da planilha que foi apresentada pela Câmara de Vereadores, dentro daqueles valores, né, que aumentou o repasse do 10º de 3% para 4,5%, né, presidente? E que indicou ali quais seriam as secretarias afetadas pela anulação de despesas, né, que foi utilizada aí para fazer esse contrabalanço. Como já é de conhecimento de todos e a gente está aqui trazendo na audiência pública essas duas vertentes, vamos dizer assim, né, 1.900 que era do projeto original e também essa questão da alteração, caso os vereadores, assim, dentro do prazo legal apreciado o veto, entendam pela derrubada do veto, né, então não haveria necessidade. A gente já consta em ata que houve esse registro, né, dessas duas possibilidades, hoje trabalhando então com 1.900 por causa do veto, que encontra-se, né, atualmente ele não foi derrubado ainda, ele foi encaminhado ontem para a Câmara, né? Então a gente fala de 1.900. Mas, obviamente, caso a Câmara derrube esse veto, a LDO ela precisa estar em consonância com o plano plurianual, então aí se faz a alteração conforme a emenda 09. Né? Não relacionado a só alteração, não há necessidade de se fazer uma nova audiência, nada. É só como vai estar constando em ata essa situação. Perfeito. É esse o entendimento. Mas isso. O procedimento que eu gostaria de saber como é que é. Isso, presidente. Até assim, ó, digamos que a gente esquecesse de comentar desse assunto agora nesse momento, haveria necessidade sim. Né, porque como é uma emenda que ela altera substancialmente a peça orçamentária em questão de valores e que mexe com várias secretarias, haveria necessidade. Mas como a gente trata aqui nesse momento, vai registrar em ata, né, e os presentes todos têm ciência dessa possibilidade, né, a comunidade, enfim, de forma geral, aí não há necessidade. Obrigado pelo esclarecimento. Obrigado você. Então, aqui a gente vai trazer então de todos os programas, né? Também não vou fazer a leitura de todos os valores, mas só para a gente ter noção de como ficam as aplicações, né? Aqui o processo legislativo, então, conforme o projeto original, né? Então, aqui gabinete do prefeito e vice também, trazendo a meta financeira aí de 1.300.000, dividido aqui. Aqui é importante a gente, vereadores, ter noção, né? A aplicação desses valores. Às vezes falar 1.300.000. Aqui é legal de vocês observarem, a comunidade também, para ver o quanto desse valor é gasto em cada área. Né? Então, por exemplo, de 1.300.000 do gabinete do prefeito, aqui nas atividades de administração superior, 150.000 é para investimentos, 700.000 é para pessoal. Né? Então, é interessante para a gente ir analisando e entendendo o orçamento público nesse sentido, de cada programa e de cada ação. Né? O Laurentino Sem Papel, aquele programa que a gente havia comentado já no PPA também, que o Executivo pretende implementar, buscando aí em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a sustentabilidade. Né? Aqui o Conselho Tutelar, até aqui é importante esclarecer para a comunidade. Né? Esse programa do Conselho Tutelar, como vocês podem ver, ou seja, o custeio, né, de pessoal, encargos e investimentos com o Conselho Tutelar, ele encontra-se vinculado ao gabinete do prefeito e vice-prefeito. Né? Então aqui é até importante para a comunidade entender que quando a gente fala de gabinete do prefeito, quando a gente fala Secretaria da Administração e Finanças, existem atividades, programas e ações que estão embutidas, né, dentro desse orçamento, vereador Maicon. Então, é legal para a comunidade, até depois esses slides vão estar disponíveis lá no site da Câmara, no site da Prefeitura, né, para entendendo o que às vezes gabinete do prefeito e vice-presidente, parece que é só o gabinete do prefeito, aquela salinha de 15 metros quadrados, né, 18 metros quadrados, mas não. Envolvem outras ações, outros serviços essenciais também da municipalidade. Né? Então, aqui a gente vai discorrendo a respeito. Então, por exemplo, manutenção das atividades do Conselho, Corpo de Bombeiros, né, que também encontra-se vinculado
o repasse deles aqui dentro do gabinete prefeito e vice. Secretaria de Administração e Finanças, né? Também, às vezes você olha ali, 5.600.000 de orçamento para essa secretaria, né? Parece serviço administrativo, mas é porque há outras atividades essenciais que no orçamento estão vinculadas dentro dessa secretaria, né? Dívida, amortização de dívidas e encargos, né? Também a gente tem o valor aqui discriminado. Projetos aqui de pavimentação, com seus valores, financiamentos, né? Então aí que vem a amortização deles ao decorrer dos anos, né? Só para se ter noção dos valores aqui, empregados. Depois a gente pode fazer a análise deles aqui mais escorreita, mas aqui passando rápido para não me alongar também, né? Previsão de financiamentos. Então, quando a gente fala aqui desse dívida contratada, né? A gente está falando de amortizar a dívida em encargos de tudo que o nosso município suporta desde que existe, né? Então, a gente sabe que às vezes financiamentos são 10 anos, 20 anos, né? Então, aí a gente está todo esse tempo pagando, fazendo a amortização dos encargos, então há a previsão do programa, enfim, no orçamento para os financiamentos ativos, junto ao Banco do Brasil, junto à Caixa Econômica Federal, né? Contribuição PASEP também aqui, né? O recurso, né? Constituição aqui alterou a destinação desses recursos, né? Que eles eram provenientes das contribuições PIS e PASEP, que passaram a ser alocados então ao FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Algumas questões técnicas aqui também que depois podem ser analisadas. Precatórios, né, presidente, é uma questão que sempre é bem falada. A gente sabe que o poder público ele trabalha com dois tipos de pagamento, né, secretária Nélida, dependendo do valor. Então, os RPVs, né, as requisições de pequeno valor, valores até R$12.000, e a partir daí entra para a ordem de precatório, seguindo a ordem constitucional, né. Então, a gente tem que prever também o que é precatório para a comunidade entender, né. São as ações judiciais que o município é condenado, né? Ações de particulares, ações de servidores, de N situações, né, que pode ocorrer. Então, a gente está previsto, presidente, é um dado bem importante ressaltar, o valor de R$1 milhão para o ano 2026, aí de precatórios, né? Então, um valor bem substancial aí, que vai impactar, claro, no orçamento, mas, logicamente, é devido, né? O município foi condenado judicialmente para realizar esses pagamentos, mas que a gente precisa prever aí no orçamento e quitar esses passivos judiciais, né? Junto a isso, o nosso prefeito Agenor já vem fazendo e mandando projetos para essa casa, justamente nesse sentido de evitar, né, prefeito, os precatórios judiciais. Então, o que a gente pode regularizar, identifica de situações que podem um dia se tornar uma ação judicial, a gente, antes disso acontecer, já busca sanar essa questão justamente para evitar. Mas alguma coisa sempre se torna inevitável, né, de ações judiciais que o município vai figurar no polo passivo. Secretaria do Planejamento, também aqui atividades do planejamento, valor de R$200.000. Aqui Educação, Cultura e Esporte, que também são valores mais voluptuosos, né? Por exemplo, na educação básica é destinado o valor de R$6.480.000. Aqui até, presidente Júnior, é legal a gente ver a composição do orçamento, né? 6,5 milhões praticamente, né? 5,5 milhões quase é pessoal em cargos sociais. Então, para a gente ver como, presidente, acaba sendo, né, a gente precisa de funcionários, as nossas professoras, todos os servidores da educação aí que prestam um trabalho de excelência no nosso município, né, representa, claro, um impacto no orçamento, né? Até porque o número de professores só vem aumentando, né? A secretária Nélida, que já foi secretária de Educação, porque, claro, nosso município vem crescendo, isso é um ponto positivo. A gente tem a questão também dos professores 2, de N situações aí que vem ao longo dos anos aumentando a folha nesse sentido, e, enfim, mas só para registrar essa questão de orçamento, que é bacana, de 6.480, 100 mil investimentos e 5 milhões em folha, em custeio de pessoal, né? Então, educação aqui, a manutenção de transporte escolar também está aqui, 1.200.000, né, de previsão, merenda, tudo isso dentro da educação. A questão de SEJA, unidade descentralizada, jovens e adultos, também valores, né, salário educação aqui, que é uma ação que é utilizada para investimento também, né, dentro da educação. Educação infantil também um valor, né, expressivo, 8.694.000, né, a gente tem algumas unidades funcionando, né, cada vez mais também devido ao crescimento populacional e de demanda. Construção de centro de educação infantil, a gente tem uma previsão aqui, então, também de aplicação, né, para 2026, valor de 2.050.000, né, para construção e equipamento de mais um centro de educação infantil na nossa cidade, dada essa demanda. Educação especial, também a previsão, a gente sabe que faz transporte, né, para o município de Rio do Sul, e também tem essa questão
de apoio dentro das escolas e instituições de ensino do município, apoio ao ensino superior, que aqui no nosso município se resume ao transporte, né, também dos acadêmicos para os municípios vizinhos, principalmente Rio do Sul. Programa Profissionalizar, aqui que é a questão do CIE, né, de órgãos que fazem a concessão de estágio no município. Esporte, né, o valor de 750 mil para o ano 2026, há a previsão, né, também para investimento através das copas, dos jogos, campeonatos. Secretaria de Transporte, Obras e Serviços Urbanos, aqui também várias ações, né, Laurentino Iluminada, por exemplo, questão de iluminação, né, previsão no valor de 1.100.000, né, para investimento em iluminação no nosso município, que não só em Laurentino, mas sempre é uma dificuldade dos municípios no Alto Vale e precisa de investimentos. Valor também para segurança, referente aos convênios, né, a gente teve convênio que foi aprovado por essa casa referente à Polícia Militar, né, nesse ano que foi aprovado pelos nobres vereadores. Então, exemplo, sai desse orçamento, né, a manutenção desses convênios e atividades da segurança pública. Aqui também valores altos, claro, a parte de infraestrutura e obras do nosso município, né, quase 8 milhões para 2026, a previsão, né, de investimentos. Aqui algumas ações e projetos do município, abertura de transenchentes, né, construção de ponte, já está uma previsão aí para o ano 2026 também. Agricultura, indústria, comércio e turismo, né? Então, para os nossos agricultores aí, pensando na assistência ao produtor rural, 2.300.000, né? Previsto no orçamento. O programa Bônus Fiscal, que é um programa do prefeito Agenor, dessa administração, que deve vir para essa casa aí no segundo semestre, né, ainda desse ano, até o fim do ano. Então, já tem a previsão aqui dentro da LDO também, assim como do PPA. Meio ambiente, né, o valor de 100 mil reais aqui como meta financeira, recursos financeiros para o meio ambiente, pessoal, né, investimentos. Desenvolvimento econômico e turismo, também valores aqui agregados para as áreas finalísticas dessa secretaria. O turismo, valor de 200 mil reais. Entrando na saúde, né, aqui também é uma das maiores fatias de orçamento dentro do município, né. Então, dentro da gestão e qualificação do Sistema Único de Saúde, a manutenção da atenção básica, que hoje é referência no nosso município, né, através das UBSs, valor de 10 milhões de reais previsto enquanto meta financeira para o ano 2026, e aí, para os próximos anos, as projeções já também de investimentos, né. Construção de prédio e implantação do SAMU, também um valor para investimentos aí previsto. O município, através do prefeito Agenor, já fez tratativas no início do ano a respeito da questão do SAMU também, como uma possibilidade, né, da gente tentar trazer para o município. Então, já temos aí essa previsão também no orçamento. Assistência farmacêutica, vem a questão de medicamentos, aí farmácia básica, né, relação municipal de medicamentos, vigilância sanitária, epidemiológica, valores para o seu custeio e aplicação. Dentro da assistência social também, né, aqui a gente divide em atenção básica, média e alta, né, então a gente tem aqui os valores também agregados de cada uma delas. Aqui a manutenção e execução do projeto do PAD, que é um projeto que deve vir à Câmara de Vereadores também, já se faz a previsão orçamentária nesse sentido. Aqui os valores divididos então, né, proteção social básica, especial, né, os valores agregados, atenção e proteção ao idoso, um valor específico para essa atividade. Habitação, né, também um valor aqui de previsão para habitação. Aqui os fundos, né, o FIA, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, então um valor também destinado especificamente para cada um deles. Fundo Municipal de Cultura, que são os fundos autônomos dentro do município. Defesa Civil, também um valor de 150 mil aqui para Defesa Civil, dentro dessas diferenciações ali de aplicação. E a reserva de contingência, né, que é um valor que o município mantém aí para eventuais aí emergências, situações de contingência no município. E a gente tem um resumo, então, talvez é o mais importante da gente trabalhar aqui nesse momento enquanto audiência pública, né, que é o total por órgão e unidade. Então aqui a gente tem uma noção dentro do que a gente falou inicialmente, claro, né, dentro do projeto original lá do PPA, sem alteração promovida pela emenda 09, hoje o nosso orçamento estaria dividido dentro desses valores e dessas secretarias e fundos, né. Então os valores aí que a gente vê bem expressivos, só para comentar, né, dentro de educação, então valor de quase 21 milhões, né, saúde e obras também, valores quase chegam a 12 milhões de reais, enfim, e as demais secretarias
nos valores que os senhores observam, né? Aqui também é uma divisão agora em porcentagens, né? Sempre importante destacar, presidente, que o município ele sempre bate as metas, a maior ali da obrigatoriedade constitucional a respeito de educação, saúde, né? Então a gente sabe que tem percentuais aí que são obrigatórios para o município investir em saúde, educação, em algumas áreas. Quanto a isso, o município de Laurentino sempre chega em valores bem superiores em investimentos nesse sentido. Aqui por modalidade de aplicação, então, a gente pode notar que dos 63 milhões de reais aí praticamente de orçamento, né, a gente acaba dividindo a sua mais de 50% dentro de pessoal e encargos e as outras despesas correntes, né, investimentos aí no total de 8 milhões e meio, praticamente arredondando. Então aqui a divisão por área, né, então dentro do Poder Executivo, né, a gente tem essas porcentagens e essas despesas, fazendo as divisões aqui, pessoal ativo, pessoal inativo, assim como no Legislativo também, né, tem um percentual aí de despesa total também com o pessoal, para análise dos senhores posteriormente. Aplicação em saúde, né, a previsão do percentual mínimo de aplicação é 16,50%, só para ilustrar. Educação, né, e de forma geral, presidente, os números a serem apresentados são esses, né, retornando que a LDO e a LUA, elas trazem metas, então, de fato, mais concretas, né, para apreciação, com os valores de fato, né, diferente do PPA, lógico, sempre norteado pelo plano plurianual, né, então a gente tem todos os programas, a descrição que os senhores já apreciaram, já leram lá no plano plurianual. Agora é o momento, através da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, de aplicar esses valores, né, nas áreas finalísticas da administração pública. E lembrando também que é a função da Comissão de Finanças e Orçamentos, principalmente todos os vereadores da Câmara e de todos nós enquanto cidadãos, né, a fiscalização a respeito da aplicação desses recursos, né, tanto é que a gente tem as audiências ali quadrimestrais, né, de apreciação das metas fiscais. Então o Poder Executivo agradece o espaço e fica à disposição para eventuais dúvidas, comentários, questionamentos e sugestões. Obrigado, presidente. Obrigado, secretário Pedro. Eu não sei se os presentes querem fazer alguma manifestação, comentar alguma coisa. Só um bom dia a todos, né, já que abriram a palavra. Presidente. Bom dia, presidente, bom dia a todos aqui, né. É o seguinte, só uma pergunta ali, Pedro, só para eu... O ano passado veio quanto de arrecadação, que eu até olhei, mas eu acabei esquecendo, desse ano vem quanto, e a previsão para o ano que vem, tu tens mais ou menos para dizer o que entre números? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Enquanto você vai procurando ali, a preocupação nossa já vinha desde o início do mandato, que a gente vinha falando, já o ano passado, no outro mandato, a gente já vinha falando que ia baixar as arrecadações, né? Então, até quando veio aquela votação para diversos cargos e coisas, fomos bem criticados até, né? Porque tivemos bastante problema com isso. E a gente até segurou algumas coisas justamente porque a gente sabia que a gente que tem empresa, a gente já prevê sempre um ano na frente ou dois. No Brasil, ultimamente, a gente tem que prever para amanhã, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Que numa canetada eles mudam tudo. Mas a gente que já tem empresa há anos, a gente sabe que a crise vem. Quando se anuncia a crise é o problema, porque a pessoa já começa a ficar com medo e os investimentos começam a parar. Então, a nossa preocupação lá atrás foi isso. E até aquele momento a gente não via nenhuma previsão de que ia baixar. Segundo a prefeitura, nós estávamos todos redondinhos, estávamos com dinheiro em caixa sobrando. Então, é o seguinte, quando se diz que vai se tirar da prefeitura, não vai se tirar da prefeitura, vai se investir, né, talvez. Talvez que não seja tão importante ou menos importante, mas o que é tirado talvez não é tirado, é de direito, né? Nós temos direito a 7%, estamos pegando 4,5%, eu acho que nada mais justo. Se a lei diz que é 7%, não sei por que nós pegamos só 4,5% e ficou essa coisinha assim de vetar. Mas beleza, vamos à frente. Cada um faz o que acha que é melhor para o município. E eu acho que quando você apresentou já outra vez, e apresentou dessa vez, já nós somos novos na área, eu acho que você tem que dar um espaço para as perguntas, porque senão acontece algumas coisas que não deveriam acontecer, né? Você pula o espaço das perguntas e daí não fica bem apresentado. A gente deixou para o final, né, presidente, espaço para perguntas. Mas é legal, senão agora você tem que ir lá procurar, lá já estavam os números, é mais fácil, né? Você acaba se perdendo.
Uma coisa também que me preocupa muito, em 2030 nós temos a lei do saneamento básico, pronto, né, no setor urbano. Não vi nada prevendo. Nós estamos em 2025, 2029. No último ano não vai dar para fazer nada. Outra coisa, a construção do centro educacional, eu acho que ou reforma ou construção. Também não vi. É uma preocupação. Sala do autista, diversos municípios já têm. Não vi essa previsão também. Uma parte, presidente, a respeito da construção do centro de educação infantil, a previsão orçamentária que eu apresentei. Nesse momento aqui. Sim, inclusive com valores. Não, então desculpa. Não, é interessante, até deixar a população, que outra vez nós não também, é por isso que às vezes passa rápido no momento ali, a gente acaba não vendo. Se tiver uma previsão até, vocês me desculpem, mas eu acabei não vendo, que era uma coisa que eu tinha até pedido para colocar. Tá aqui, ó. Tá. Não, bom, melhor assim. Infantil, né? Isso, centro de educação infantil. Não, mas nós estamos falando em colégio. Não, escola não. Escola não, né? Outro, assim, é o plano do lixo também, porque nós estamos gastando mais do que a população está pagando. Ou nós criamos um plano para diminuir, fazer alguma coisa, baixar a coleta do lixo, ou nós vamos ter que cobrar mais da população. Então é o seguinte, eu acho que nós temos que fazer algum plano para não cobrar da população de novo, né? Porque como todo mundo já sabe, já estamos esgotados de tanta taxa. Mas vocês sabem que o Ministério Público está aí. É a improbabilidade administrativa se não cobrar o que gasta. Então, você vai fazer algum plano também. Então, essa é uma preocupação para deixar registrado, né? A preocupação de todos os vereadores, acho que é unânime, do prefeito também. Portanto, o Agenor já vem de mais tempo dentro da prefeitura, ele sabe o quanto isso é problema. Depois virem precatórias, virem problemas que temos aí, 100 mil de precatória, às vezes por alguns desleixos da gente, às vezes por furos da lei, né? Como nós estávamos discutindo lá da alimentação, né? É um furo na lei que eles usam para prejudicar a prefeitura e nós temos que tirar do caixa. E isso faz muita diferença depois no orçamento, né? 100 mil por mês é muita coisa, né? Isso daria de fazer bastante trabalho. Mas beleza, obrigado pelo espaço. Eu agradeço também ao presidente da comissão que abriu o espaço e que muito bem apresentado, na verdade, que vocês apresentaram, mas assim, vamos fazer com mais calma, porque assim, é uma dó que a população não participa, né? A gente fica aqui falando para nós mesmos, talvez depois fica gravado, as pessoas acabam olhando, né? Obrigado. Presidente, só posso fazer um comentário a respeito da fala do presidente Roberto? À vontade. Só para justificar, né? Justificar não, explicar, né, um pouquinho. Então, realmente, o presidente Roberto tem razão quando fala a respeito não é tirar dinheiro da prefeitura, né, a respeito da emenda modificativa 9 de 2025 ali, né? É uma realocação de recursos, né, que foi realizada. Essa questão a respeito de o que é mais importante, é uma questão de mérito que vai ser discutida aí entre os vereadores, enfim, sabe que cada entidade tem ali as suas prioridades, né? Enfim, a emenda, aliás, o veto apresentado, né, foi no sentido ali do momento financeiro que o município passa hoje, né, assim como o Brasil, porque a gente sabe que, apesar de ser legal, ser constitucional a realocação de recursos e anulação de despesas orçamentárias, né, acaba-se tendo a transferência, né, de um lugar para outro, isso é natural, né, como o presidente sabe, que não pode haver aí, de fato, o aumento das despesas, então tem que fazer esse contrabalanço, né? Através da emenda 09 ali, os vereadores que apresentaram optaram, agora, se eu não me engano, pela anulação de despesas no gabinete prefeito e vice, na Secretaria de Administração e Finanças e na Secretaria de Transporte, Obras e Serviços Urbanos. É isso, né, presidente? Que foi utilizado ali na emenda, então essa técnica para que se aumentasse ali o orçamento da Câmara e também aumentasse o valor do duodécimo, né? A respeito da questão dos 7%, é um direito, de fato, né, da Câmara de Vereadores, até 7% do orçamento dentro daquelas receitas específicas, não é da receita total, né? Conforme o artigo lá 29A, se não me engano, da Constituição Federal. Inclusive, isso foi tratado no veto parcial 0125 ali, né, que é até 7% e não 7%. Esse é o entendimento dos pré-julgados do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. E o Executivo, como foi colocado no veto, presidente, entende a importância da Câmara, acha nobre, né, a situação que foi apresentada, os investimentos, a gente acha que é devido, sem sombra de dúvidas, não se discute esse mérito, né?
Mas só para colocar para a população de fato, o presidente tem razão quando fala, não é tirou da prefeitura, não, é uma realocação de recursos, é uma questão técnica de orçamento, né? Mas que os impactos aí estão sendo avaliados aí serão avaliados pelos 9 vereadores, né? A emenda já havia sido aprovada, agora com veto é mais uma possibilidade de se trazer a discussão da comunidade, né? O vereador Giva, essa questão do orçamento aí, e posteriormente, aí apreciado o veto, né, segue o baile nesse sentido, mas bem tranquilo, presidente. E peço desculpas a respeito da apresentação, se caso ficou confuso, deixar para o final, vou deixar anotado já para mudar, e em cada área a gente ir parando, que na audiência do PPA a gente tinha optado, né, presidente Júnior, para fazer no final, porque também, infelizmente, a comunidade acaba não participando, a gente discute lá no gabinete, vem para cá discutir no plenário novamente, né? Enfim, mas é uma realidade que aos poucos vai mudando. Obrigado. Só mais uma coisa. É só uma previsão também, né? Como nós conversamos ontem no gabinete, é uma previsão de vir para cá. E como tem a possibilidade também de devolver parcialmente para a prefeitura novamente, se não tiver a construção de que nós pensamos fazer. Entendeu? Então não chega nem a... E também tem a devolução desse ano, que também seria um acordo, que também, se tivesse tido algum acordo, devolveria tudo e não se gastaria para comprar um novo terreno. Entendeu? Então, está na mão do prefeito também, ele está com todas as cartas na manga, então ele pode fazer o que quer. Eu quero agradecer aqui ao presidente da Câmara, o Roberto, pela contribuição. O prefeito Agenor gostaria de fazer uso da palavra. Por favor, fique à vontade. Fique à vontade. Bom dia, só queria fazer minha saudação, dar um bom dia ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o Carmo Nardelli Júnior, o vice-presidente o Max, presidente da Câmara Roberto, vice-prefeito Gilberto, Nélia da Secretaria de Administração, Demir, nosso contador, Givanildo, vereadores, demais vereadores que já estiveram presentes, alguns tiveram que se ausentar, o Pedro, que está fazendo a apresentação da LDO, e dizer que a LDO é um momento muito importante, onde a gente está tratando aqui das nossas leis de diretrizes orçamentárias, que são nossas metas, nossos objetivos, nossas prioridades para 2026, dentro do PPA, que já foi discutido por essa Câmara, e conforme visto ali a questão orçamentária, a gente vem tratando o nosso orçamento com muita responsabilidade, com aplicação de fato aonde é mais importante, como vocês viram ali, onde é essencial é tratado com muito respeito, com muita dignidade, quanto à educação, chegando a atingir até 33% de investimento, onde a meta é que o mínimo seja 25%, a gente está muito além do que a lei prevê, tanto também na saúde, hoje ultrapassa de 15%, chegando a 18% de investimento na saúde, e também eu acho que pode me corrigir, né, Admir, que todo esse investimento na saúde, muitas vezes a impressão do cidadão é que é um direito dele, e é direito de fato, e a gente trabalha com esse objetivo, mas dá a impressão que todo esse recurso vem do governo federal e que o município só cumpre o serviço essencial. Mas praticamente 60%, eu acho, do investimento é feito, ou mais, 65%, chega a 70%, é feito com recurso próprio. E nós sabemos que nós, posto de saúde hoje, Laurentino, nós temos ali um atendimento muito mais ampliado do que seria de direito do cidadão, desde o fornecimento do medicamento, onde existe uma listagem, vamos falar assim, numa linguagem mais prática, de medicamento de direito do cidadão. Nós temos uma listagem muito maior do que isso. Nós temos hoje subsidiando exames, consultas, muito a mais que seria de direito, vamos falar diretamente. Então a gente trabalha com muita responsabilidade em todas as áreas, também na agricultura, hoje atendendo a comunidade de uma forma também mais, atendendo a todos com igualdade, com vários programas, da mesma forma na obras. Então a gente trabalha com muita responsabilidade e parabéns pela apresentação. E falar rapidamente, são itens, temas importantes que o presidente mencionou aqui agora. Conversamos ontem bastante sobre a questão do saneamento básico, que até 2030 é uma exigência para todos os municípios.
Até comentei com ele ontem que em 2013 ou 2014, não lembro exatamente, quando era assessor de gabinete do município, Laurentino foi entre os 2 municípios contemplados do Alto Vale, de 28, somente Laurentino e Rio do Sul. Nós somos contemplados pela FUNASA, onde tivemos subsidiado todo o nosso projeto de estudo laurentino. Então nós temos um avanço muito grande já na projeção do saneamento básico, já desde com a ETA de tratamento, distribuição, destino final do resíduo. Então nós temos ali um projeto já que com certeza nós vamos poder reaproveitar muito dele, mas é claro que cada vez mais vem novas propostas, novas exigências, o município tem que se adequando com a realidade para que ele possa ter acesso aos recursos, tanto na esfera estadual e federal. Questão de investimento para a nossa gestão também, estamos bem ansiosos, estamos com uma boa estimativa ali de grandes investimentos no período de 2026. E o que sempre nos preocupa, investimento tem bastante, mas vem recursos para investimento, não para custeio. E a questão da manutenção do serviço essencial sempre é preocupante com a questão financeira e econômica da nossa região, do estado, do país. Então a gente tem que ter um certo cuidado ali, trabalhar sempre com previsão, com planejamento e mesmo assim, às vezes, o que a gente prevê nem admira acaba não acontecendo. Então, hoje a economia é estável, é um período que passa por um ano de antecedência de uma nova eleição e isso, muitas vezes, segura os investidores, dá insegurança. Então, assim, são períodos que a gente tem que trabalhar com mais planejamento e com mais responsabilidade. Demais, desejar a todos ali um ótimo final de semana, vereadores, nossa comunidade está presente. E posso aproveitar e fazer um convite, lembrando que hoje à noite nós temos a grande final do campeonato de interbairros, tanto no Sub-15 e do adulto, que no ginásio de esportes, a partir das 18 horas. Então, estendemos um convite aqui a todos os vereadores. Hoje é o dia de entregar as premiações, é um momento importante. E também convidar toda a nossa comunidade que venha ao ginásio hoje prestigiar esse momento ali, que vai ser um grande espetáculo aqui em Laurentino. Obrigado, presidente. Obrigado, secretários. Muito obrigado, prefeito. Também solicito o uso da palavra aqui o contador Ademir. Pode... É por causa do microfone, fique à vontade. Bom dia a todos. Obrigado pelo espaço. Só fazer um comentário com relação às sugestões do vereador Roberto e também fazendo uma complementação com relação à previsão orçamentária. A técnica diz que você tem que fazer uma previsão futura com base no momento atual, mas tendo também uma relação com os 2 períodos anteriores que o município já executou. Tanto isso vem explicado no projeto de lei que o município utilizou, e nos anexos vem lá que o município utilizou 2023, 2024 e o que está sendo executado em 2025 e o futuro. Então, a gente não faz a previsão com base da nossa cabeça, a gente tem que ter ferramentas que dão esse subsídio para a gente poder estar projetando o futuro, né? E por isso esses valores ali. Se vai se arrecadar ou não vai se arrecadar, a gente, é uma previsão, o nome já diz, é previsão, né? Então você estima, o projeto de lei diz assim, estima a receita e fixa a despesa. Bom, a receita está sendo estimada. Se a receita não arrecadar aquilo que a gente estimou, tem a lei de responsabilidade fiscal diz que o município deve fazer a limitação de empenho. E isso a gente sempre recebe um alerta do tribunal que diz, vocês não estão arrecadando o que vocês estimaram, faça a limitação de empenho. E a gente tem feito limitação de empenho na mesma proporção que a gente não está arrecadando, né? Com relação a algumas sugestões também que foram dadas, eu acho que essas sugestões, eu não participei do PPA, me desculpem, mas deveriam ter sido feitas essas sugestões no PPA, entendeu? Não agora, porque daí deveria estar se alterando o PPA. As sugestões do Roberto deveriam ter sido colocadas lá no PPA, que houve a discussão. Ah, mas isso não vai ser executado? Calma. O ano que vem, o município pode fazer a reavaliação do PPA.
E deve ser feito, né? Porque aparecem novas ações, é um novo momento, então o município tem até o mês de julho de novo do ano que vem para enviar ao Legislativo, se for necessário, uma reavaliação do PPA. Então, aquilo que não foi contemplado agora, em um dos casos é a questão do saneamento, que o Roberto falou para 2030, então nós fizemos o PPA para 2026, 2029. Ah, não foi contemplado? Tem que se preparar? Talvez o ano que vem pode ser incluído isso já. Então, na nova reavaliação, um dos itens, surgirão outros, né? Com relação ao autista, eu acho que talvez faltou só ler as entrelinhas. Ali diz, ensino fundamental, implantar o programa Professor 2 para atender a demanda dos alunos que necessitam de atendimento diferenciado. Isso é uma ação da administração pública que tem sido feito para atenção não só ao autista, mas os alunos que necessitam de um tratamento diferenciado. Passando para a próxima página, Pedro, fazendo um favor. Ali diz também, acho que mais uma, aí, tá certo aí. Apoiar e dar suporte para alunos especiais e seus familiares. Caberia aqui a casa do autista que o senhor falou. Então, está contemplado. Só uma adenda. Não, na verdade, assim... Se o município quiser executar e for possível só para ficar bem claro, numa casa do autista, eu acho que seria muito difícil nós conseguirmos, né? O que está se fazendo hoje é dentro do colégio, a sala do autista. Ele tem um atendimento de 45 minutos. Mas o município já está... quer dizer, que faltou só talvez isso aqui, sim, que como o senhor comentou, parece que o município deixou de dar atenção para esse tipo de necessidade e o município não tem dado... Não seria isso. A gente é só, como nós estamos discutindo, a gente deixa um alerta até para a população saber, mas até outra explicação que vai ter. O município está atento a essas necessidades, então, e está contemplado no PPA e também na LDO para o ano que vem. Inclusive, também outra sugestão é a questão da reforma estrutural da Escola Municipal Honorato Stede. Eu acho que é aí que o senhor tinha comentado com relação a essa questão da estrutura, né? Sim. Tá. Então, a reforma está prevista, a gente já comentou sobre isso, até aquele dia nós comentamos. E também tem a construção de salas de aula também, se for o caso, a necessidade de construção de salas de aula, né? Então, é só essas considerações que eu gostaria de fazer ali, que eu vi que ficou um pouquinho vaga, presidente, e aí quis dar essa contribuição e agradeço a oportunidade. Fico à disposição também, se vocês tiverem mais alguma pergunta que a gente possa contribuir, estou à disposição. Obrigado. Agradeço, Ademir, pelos esclarecimentos mais técnicos. Mais alguém... Presidente, Oi? só uma parte, Pode, né? Fala do pode, Ademir, à vontade. permite. E até, né, como diz o nosso contador Ademir, a reavaliação, né, das peças orçamentárias aí, anual, elas são muito importantes justamente nesse sentido, né, porque quando o Poder Executivo ele faz a construção de uma peça orçamentária, ele leva por base a situação econômica atual, né, que vive o país, que vive o município, né. Então, por exemplo, vamos imaginar assim, se tem, obviamente, toda a comunidade tem, presidente Roberto, a visão de que talvez não muito no futuro seja necessária uma nova escola no nosso município, falando de ensino fundamental, né, vice-prefeito Beto. Mas o planejamento orçamentário é no sentido de, hoje, né, com a economia atual, com a situação que se encontra, teria a possibilidade de fazer um investimento nesse sentido? Hoje, não. Mas anualmente a gente consegue fazer essa reavaliação, né? Então, conforme a alteração da economia, de arrecadação, de receita, e até, vamos lá, todos aqui trabalham com a política, até indícios de emendas, daqui a pouco, de convênios, né, que se possa utilizar, a gente consegue fazer essa reavaliação. Então, daí a importância também, e eu pego sempre nesse ponto, né, da participação da comunidade em todas as audiências públicas, quando a gente faz, inclusive nessa de reavaliação, né, não só dos vereadores, para a gente levantar isso, que é os momentos, né, presidente, da gente bater o martelo enquanto comunidade, enquanto laurentino, vamos pensar assim, não prefeito, vice, enquanto laurentino, né, para a gente estar sanando essas possibilidades e melhorando o equipamento público, né. Obrigado, presidente Júnior. Obrigado, Pedro. Mais algum comentário? Então, assim, nós estamos tratando de peças orçamentárias, né? Então, é tudo previsão, assim como o contador falou, a gente precisa, são nortes que a gente tem a seguir, na verdade, e a execução disso vai depender, obviamente, dos recursos que virão. Então, é claro que nós vamos ter mais uma oportunidade para corrigir, se caso tenha necessidade no próximo ano, mas é importante ter esse direcionamento, é importante ter esse entendimento de que são peças orçamentárias, né, que não são de fato execuções. Vou encaminhar aqui para finalizar a audiência pública, então.
Eu agradeço aqui, Pedro. Muito obrigado. Agradeço ao Ademir, que montou a apresentação também. Secretária Nélida, prefeito Agenor, vice-prefeito Gilberto, o Adilson aqui que está ajudando a gente aqui na transmissão, o vereador Givanildo que ficou aqui com a gente, o vereador José que saiu agora há pouco também, o vice-presidente Max, muito obrigado pela presença de todos. Eu declaro encerrada a audiência pública e desejo um excelente fim de semana muito bom para todo mundo aí. Obrigado, presidente. Só para comentar aqui, a da ata, né, e lista de presença, está aqui na ponta, se todos puderem assinar daí, agradeço, tá? Ok.